Boa noite, meu nome é Sara, boa tarde, né? Adiantada. Eu estou aqui representando o LEAB, o Laboratório de Estudos em Habitação, né, que é coordenado pelo professor Renato Pequeno, que não pôde comparecer hoje, então eu estou aqui trazendo um pouco o que a gente levantou lá dentro do laboratório sobre o programa na região metropolitana de Fortaleza. A gente fez uma apresentação mais focada na questão da inserção urbana, né, e dos processos de segregação por conta do tempo. E aí a foto inicial que a gente escolheu representa um pouco do que a gente vai estar falando aqui, da qualidade do entorno e dessas áreas onde os empreendimentos faixa 1 foram localizados. O que a gente está trazendo aqui, na verdade, é um resultado, um pedacinho de uma síntese de duas pesquisas que foram desenvolvidas lá no laboratório. Ambas foram desenvolvidas em redes com o Observatório das Metrópoles. A primeira tinha um foco realmente de analisar o programa Minha Casa Minha Vida, né, que foram desenvolvidos, eram mais de 10 núcleos de pesquisas de vários municípios, tem vários aqui hoje representados. E a segunda pesquisa, também ligada ao observatório, chamava Direito à Cidade, nome resumido, e o foco já não era o programa Minha Casa Minha Vida, mas lá em Fortaleza a gente teve como um dos estudos de caso um grande empreendimento de lá, chamado Cidade Jardim, né? Deu um pouco de continuidade ao que tinha sido levantado no primeiro momento. A gente trabalhou com 3 eixos principais de pesquisa, investigando os arranjos institucionais, a inserção urbana e a questão a nível do projeto e dos beneficiários, né? Isso foi permitido também, principalmente pela utilização de questionários, que na primeira pesquisa foi comum aos vários núcleos que compunham a rede. A gente tinha algumas questões específicas, mas algumas questões comuns, então tenho alguns dados relativos à rede como um todo. E quando a gente fez a pesquisa, o estudo de caso específico sobre o Cidade Jardim, a gente conseguiu manter a ferramenta do questionário, e aí a gente pôde ter dados tanto quanto a relação com a inserção urbana, como a relação especificamente do projeto e a percepção dos moradores. Só para começar contextualizando, né, a gente está falando do Nordeste, né, que teve uma produção relativamente grande, né, foi a segunda maior dentro dos dados que a gente tinha, que no caso a gente está trazendo uma base de dados que é até 2015, que foi a última base de dados que a gente trabalhou na pesquisa, e o Nordeste ficava em segundo lugar depois do Sudeste. Mas, apesar disso, lá no Ceará, a produção ainda era abaixo da média, né? A Bahia, por exemplo, ela levava essa produção para cima. E, falando especificamente do Ceará, né, a gente teve, segundo a base de dados até 2015, uma produção dentro da faixa 1 de mais de 70 mil unidades habitacionais, né? Elas estão distribuídas nesse mapa. Em vermelho, a gente pode ver a produção específica da faixa 1, né? Um azulzinho lilás, que são essas bolinhas menores, foi o que foi produzido como oferta pública nos municípios menores. E a gente teve uma produção pequena também rural, e de entidade a gente teve em Fortaleza, né? Esse círculo grande aí representa a produção de Fortaleza, que foi de mais de 24 mil unidades, dentro do faixa 1 da modalidade FAR. Total faixa 1 foram 25.775. Uma produção realmente bem grande, né? Que é algo que vem mudar o que vinha sendo produzido dentro do município, que não conseguia ter um volume de produção em números de unidades, como foi possibilitado com o programa, né? Mas, com isso, também a gente teve vários outros problemas.
Então, com relação à primeira fase do programa, como existia um limite do número de unidades a ser contratadas, foi bem comum, no caso de Fortaleza, né, e dos municípios do entorno, a utilização de vários contratos de 300 unidades, mais vizinhos aos outros, né? Então, a gente tinha, por exemplo, aqui em Caucaia, né, a gente tinha vários condomínios com 300 unidades, e, ao todo, depois você tinha um aglomerado de mais de 1.000 unidades, e todos esses condomínios murados. Então, você produzia uma produção bem fragmentada do tecido urbano nesse local. Outra questão também de se destacar é que a inserção desses condomínios, da faixa 1, eles se localizavam nas mesmas áreas onde a gente teve a produção dos programas habitacionais anteriores, principalmente do BNH, dos grandes conjuntos. Então, em amarelo queimado, os polígonos no mapa são os conjuntos, a habitação de interesse social e a habitação popular, né, do BNH, produzida ao longo do tempo. E em vermelho a gente tem a produção da faixa 1, mais periférica, e um pouco mais se aproximando um pouco mais das áreas mais centrais, a gente tem a produção da faixa 2 e da faixa 3, que são o azul e o amarelo, respectivamente. Essas áreas, elas também se caracterizam por áreas com uma baixíssima qualidade da infraestrutura, né, infraestrutura precária, e nesse mapa a gente sobrepôs a faixa 1 com um índice que a gente construiu, que a gente chamou de índice de qualidade do entorno, que pegava os dados da pesquisa do censo do entorno, que vai olhar a rua, né, do domicílio, e vai olhar a presença de esgotamento a céu aberto, vai olhar se tem lixo na rua, se tem calçada, se tem arborização. E a gente construiu esse indicador, e as áreas mais escuras são as áreas mais precárias, né, onde a qualidade do entorno da rua onde esses domicílios estão inseridos são mais precárias, e são onde esses empreendimentos foram localizados. Pronto. Aqui alguns exemplos do questionário que a gente aplicou. No caso, esse foi um questionário só para o síndico. A gente teve 3 métodos diferentes, um aplicado só para os síndicos e outros que foram aplicados para as unidades habitacionais, que aí já foram mais de 400 questionários aplicados. Então, no caso do síndico, a gente conseguia também levantar várias informações interessantes em relação a problemas como um todo do condomínios, né? Então, no síndico, a gente aplicou conversou com 14 síndicos de empreendimentos que haviam sido entregues há mais de um ano, né? A gente fez esse recorte para os moradores já terem um tempo ali na sua residência, e dos 14, a gente tinha 11 deles com problemas ainda com a questão de esgotamento sanitário, né? As fossas estouravam, são áreas que não têm a rede de esgoto, então o esgoto ele era construído para o conjunto, mas super problemático, a questão das instalações hidráulicas com vazamento, a questão da inadimplência também era muito grande, era acima de 50% na maioria dos empreendimentos. Isso provocava, às vezes, o corte da energia. Então, além da água, às vezes, não chegar no castelo d'água, às vezes faltava a energia que era cortada e os moradores ficavam sem água. Então, a gente tinha, assim, as pessoas estavam saindo de uma situação precária, mas também estavam, às vezes, indo para conjuntos também vivenciando essas mesmas situações precárias. Um outro dado também que se destacou muito foi a questão da violência e do tráfico, que isso já apareceu para a gente desde o início da pesquisa, em 2013. Então, em quase todos os condomínios que a gente visitou, a gente tinha esse relato, e é algo que a gente sempre teve dificuldade em como trabalhar com esse tipo de informação, a gente ainda tem até hoje, né, porque é uma informação delicada,
mas que já está sendo impossível não mais falar disso e não pensar sobre a questão da violência e do tráfico dentro dos conjuntos. Então, como os primeiros conjuntos eles eram murados, às vezes acontecia da facção que se instalava lá, ela tinha, na verdade, um controle de entrada e saída. Então, teve condomínio, inclusive, que a gente entrou, que dentro tinha bandeira da facção pendurada no castelo de água. Isso a gente está falando de 2013. Né? E relatos comuns de lideranças, síndicos e moradores expulsos ou mesmo assassinados. Então, realmente, é um ponto que depois a gente quer trazer para a reflexão no final. Outra questão foi a questão da mobilidade, né, interna também provocada. A gente trouxe aqui um exemplo do Cidade Jardim, né, que ele está localizado aqui quase no limite do município, e essas linhas são as origens, os bairros de origem dos moradores que foram para o condomínio. E o azul a gente tem espacializado o dado com relação ao tempo de deslocamento ao trabalho. Então, a gente tem pessoas saindo de áreas bem mais centrais, que moravam perto do seu trabalho, né, que tinham um tempo de deslocamento pequeno para o seu trabalho, indo para morar agora numa área onde o tempo de deslocamento para o trabalho é bem maior. A gente também observou um conflito bem grande com o próprio planejamento municipal existente, né, desde a paralisação do que vinha sendo feito em relação ao desenvolvimento do plano local de habitação, conselhos, né, a própria negação da legislação, implantação de conjuntos em áreas que o plano diretor dizia que não poderia ser localizados. E, nesse mapa, a gente trouxe um pouquinho a espacialização do déficit habitacional em Fortaleza, né, só para mostrar como os conjuntos eles se distanciam dessas áreas onde o déficit é maior. Né. E, em relação a questão do não cumprimento da legislação e desse descompasso com o que vinha sendo realizado no município, é interessante também, até quando a gente olha os dados do orçamento municipal destinado para a habitação. Quando o programa se inicia, e se a gente faz não trouxe aqui a informação, mas quando a gente analisa o dado do orçamento, a gente vai ver que, à medida que o programa Minha Casa Minha Vida ele vai avançando, o orçamento que o município destinava para a habitação vai diminuindo, né? E a gente teve um enxugamento bem grande da Secretaria de Habitação, desde diminuição dos profissionais mesmo e do recurso destinado à habitação, porque agora o município ele apostava muito mais em receber o recurso do governo federal e repassava o recurso que ele tinha do município para outras áreas do orçamento. E aí a gente trouxe aqui um mapa também para exemplificar o que foi a chegada da fase 2 no programa lá em Fortaleza e nos municípios do entorno. Né? A gente teve um aumento muito grande do número de unidades desses conjuntos. Então, essas bolas maiores que a gente tem aqui no município são os conjuntos que a gente fez o estudo de caso, Cidade Jardim, que ele foi feito em 2 etapas, Cidade Jardim 1 e Cidade Jardim 2, que juntos eles têm mais de 11.000 unidades habitacionais contratadas, e próximo a eles também foram feitos outros conjuntos, como o Orgulho do Ceará, que já são fora de Fortaleza e passaram a receber, inclusive, demanda de Fortaleza, né? Relocação de população de Fortaleza para fora de Fortaleza. E a gente teve alguns empreendimentos da modalidade entidades também, José Euclides e Luiz Gonzaga, que também estão dentro desses empreendimentos com um maior número de unidades habitacionais.
E esse mapa ele também traz a informação ali em amarelinho, a gente pode ver os vazios que o plano local de habitação do município tinha reservado destinado como melhor opção para a inserção de habitação, né, de interesse social, e eles foram completamente negados. E em preto a gente tem os assentamentos precários levantados pelo plano local de habitação, né, são coincidentes com essas áreas. E aí, para começar a encerrar, trouxe 3 mapas, mais sínteses, né, para puxar mais uma reflexão. Esse primeiro é com relação a essa intensificação desses processos de segregação que já existiam. Então, em vermelho, vocês podem observar a produção habitacional estatal do governo existente antes do programa Minha Casa Minha Vida, né? Aí estão os BNHs também, os grandes conjuntos. E em verde a gente tem a produção habitacional faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né? Como eles vão se inserindo nessas mesmas áreas, reforçando áreas que já são precárias, infraestrutura, e a pouca infraestrutura que tem começa a ser sobrecarregada, porque, por mais que se na segunda fase tenham tido recomendações inclusive com cartas de compromisso do Estado, de se comprometer com a chegada da infraestrutura, de equipamentos, esses equipamentos eles não chegaram. Então, as famílias, você imagina 11 mil famílias chegando, de repente, numa área e não é construída nenhuma escola, nenhuma creche para acompanhar essa quantidade de população. Então, ela acaba sobrecarregando a pouca infraestrutura que já existia de outros conjuntos, né? E essa área amarelo queimado aí, que a gente tem no centro, que também são as áreas que têm uma ausência de assentamentos precários, que a gente tem uma ausência de conjuntos habitacionais, é a área reconhecida de expansão do mercado imobiliário para classe média e alta renda, né? A gente também é importante trazer para a reflexão a questão da chegada de empresas de capital aberto com o programa Minha Casa Minha Vida e o impacto que isso passa a ter no território, né? Então, por mais que se tivesse uma produção maior de unidades habitacionais, a gente também teve um encarecimento muito grande da terra, né? Com esses empreendimentos e com a chegada de grandes empresas também em áreas mais periféricas da cidade. Então, o aluguel aumentou, então há também um aumento do déficit em relação ao comprometimento do rendimento familiar pelo aluguel, que passou a ser mais caro, principalmente agora que a gente tem uma precarização maior do trabalho. E aqui é mais ou menos o mesmo mapa, só representando o aumento do número de vendas que a gente registrou a partir das transações do ITBI. E a gente percebe que essas áreas mais periféricas, elas passaram a ter um incremento de vendas de unidades bem maiores, né? Já expandindo para além dos eixos que a gente tinha como conhecido de expansão do mercado. E aí, o último mapa que a gente traz é um mapa com a espacialização das remoções que vem ocorrendo em Fortaleza, né? Nesse caso, esse mapa são mapas de remoções promovidas pelo próprio Estado ou pelo privado, pelos supostos donos de terreno, e a gente teve um crescimento muito grande do número dessas remoções em áreas mais periféricas, né, que hoje em dia começam a ter um interesse maior do mercado. E, para além dessa ocorrência de remoções promovidas pelo Estado e pelo privado, tem um outro tipo de remoções que vem ocorrendo muito agora,
né? Esses dados são denúncias, né, de moradores que sofrem ameaças e são removidos. E os últimos dados mais recentes que foram coletados lá pela equipe do laboratório, do LEAB, a denúncia vem, na verdade, que quem está promovendo a expulsão é o tráfico. Né? A gente já tem espacializado isso, a gente não trouxe nesse momento, porque é um mapa mais delicado e que a gente ainda quer conversar lá com os parceiros que estão cedendo as informações. Mas é uma questão muito forte, né, que vai para além, não é uma questão, não é que o tráfico seja uma questão da habitação de interesse social, mas ele interfere e vem interferindo na própria política habitacional, não só no Minha Casa Minha Vida. Né? Um exemplo mais recente, um conjunto que a gente tem lá em Fortaleza, que está sendo construído pelo governo do Estado. A gente tem famílias em áreas bem precárias, em barracos mesmo, em que sofrem inundações, e que não assinam um acordo para o conjunto do lado, bem próximo, realmente, porque metade da comunidade é de uma facção e metade é da outra. Então, uma parte já foi para o conjunto, se ela for, ela sabe que ela não sobrevive. Então, realmente, é uma questão que vem esbarrando também com como é que a gente vai lidar com isso, né? É isso, meu tempo acabou e obrigada.